E a gente também teve que o prazer ele está muito mais ligado ao apego e a uma distração do ego, para que a gente não encontre realmente a felicidade, né? Então, a felicidade ela não é o consumismo, não é obter algo externo, como um objeto, por exemplo. E Uhum. o prazer e a gente trouxe também que o prazer é uma meta do mundo, não é uma coisa sua, né? O mundo, ele quer muito que a gente tenha coisas, busque por prazeres instantâneos e momentâneos, né? E talvez individualmente você nem quer aquele carro, ah, aquele novo emprego, sabe? Sempre buscando o próximo objetivo, né? Foi isso que a gente trouxe. Legal. Então, aí, a felicidade, de fato, está ligada ao alterocentrismo, está fora de nós, não está só em nós, e o prazer é mais ligado ao nosso eu, né? Ao ego, como a Beatriz comentou. E a felicidade também está ligada a servir ao próximo, e os prazeres estão ao contrário, né? A gente ser servido, aí nós temos bastante coisa. A felicidade é expansiva, né? O prazer, ele Reduz, é, reduz. é, ele se autodestrói, né? Ele próprio. Sim. Bom, tem muitas mais, mas como vamos ter outras aulas, a gente vai aprofundando. Até que eu vou criar uma tabelinha aqui dos nossos insights, das percepções que vocês têm, e vamos criar lá no Moodle uma área para irmos alimentando esses nossos insights, compartilhar lá. Então, continuando aqui agora com o tema, nosso texto, quem poderia ler esse parágrafo? Tem bastante coisa aqui para enriquecer. Quem lê? Paula? Dizer não ao bem significa para o ser humano liberdade, como afirmava Kant, o filósofo alemão. Mesmo que pague um alto preço por isso, deixa-se seduzir por essa sensação sensação iluminista de poder, e envereda por um caminho que irá, através de consequências indesejáveis, gradativamente tolher toda a possibilidade e possibilidade. Então, aqui nós estávamos falando dos vícios, o que está, para que nos está chamando a atenção aqui a doutora Cláudia? Nessa primeira frase, já tem uma coisa importante. Aqui já traz a ideia de inversão, né? Que é quando eu digo não ao bem. Então, aparentemente, foi algo que pode ser bom, prazeroso, é uma liberdade, mas é falso, porque é uma inversão. Lá no fundo, isso possa vir a me fazer mal, por exemplo. Uhum. Sim, isso dizer não. Então, a inversão que está aqui explícita. E que se nos destruímos, porque nós temos um gostinho em falar não ao bem. Lembramos mais da adolescência, né? Lembra que estávamos falando isso? Do vício na adolescência, porque cai muito bem.
porque nós temos prazer em falar não ao bem. E geralmente na adolescência nossos pais não falam muitas vezes isso. Filha, não faça isso, filha, cuidado com os vícios, filha. Mas nós pensamos que a liberdade é falar não a isso. E mesmo que nós pagamos um preço alto, como ela fala aqui, essa sensação de poder nos leva por esse caminho indesejável. Então, temos aqui mais uma percepção importante. O prazer está muito ligado com essa questão de poder. Não atrapalha, viu? De teomania. Eu faço o que eu quero. Eu faço o que eu gosto. E a felicidade, embora a gente não gosta muito dessa palavra, vocês podem sentir até arrepios, que eu vou falar agora. Na felicidade, nós temos que ser obedientes, submissos ao bem. E achamos que isso é ser bobo, escravo, não ter atitude. Alguém quer comentar? Que tem uma luz. Maurício? Eu queria até pegar o gancho lá atrás, a questão para comentar até, a personalidade e a individualidade no sentido de essência do ser humano. Essa personalidade que vai sendo erigida na linha do tempo, os processos, experiência, condicionamento, provavelmente é a raiz de toda a problemática, todo o problema, ela é a casca, mas ela é que está sendo formada. Provavelmente a civilização nossa é resultante da ação dessa personalidade que foi erigida. Veja que se o cara ele é criado lá num país X, ele recebe aqueles condicionamentos, aquelas influências, no outro país ele recebe outro, e isso vai montando a personalidade da pessoa. Essa personalidade em si mesma, ela cria a sua própria vontade, a sua própria linha de ação, e ela pode estar já totalmente desconectada daquilo que seria o ser real. Uhum. Quando vem ao mundo, ele vem, né, ali com a presença do ser. E aí vai como se fosse as capas que vão sendo criadas, os condicionamentos, influências. A personalidade vai se deformando. E é essa personalidade que está no lembre do navio. Ora, se ela perde a conexão com o mundo da essência, com o ser real, ela é como se fosse um navio à deriva, podendo a qualquer momento ir a pique, bater no iceberg, na pedra. É o Titanic. E eu acho que é isso que está se fazendo, e todos os esforços dos homens que estão mais, assim, talvez atentos, mais focados na recuperação do ser humano, é trazer ele de volta. Mas é como foi comentado aqui já muitas vezes, né, a dificuldade disso. Por quê? Porque o próprio indivíduo que inicia a busca, que está na estrada, que está querendo, ele é a personalidade, a princípio. Às vezes com lampejos. Mas vem aí que muitas vezes associamos essa questão de minha personalidade com diversos poderes, como a doutora Flávia está falando aqui. Eu sou assim, então eu acho assim, que é a minha personalidade. Atribui deles, né? É a minha identidade, então eu vou fazer assim. Verdade. Então tem a ver com isso, era só isso que eu queria comentar, que essa ideia da persona, né, máscara, persona, e a essência real, ela na realidade está na raiz de tudo, de toda a questão. É isso. Então, vemos aqui, obrigada, Maurício, mais uma pergunta relacionada com essa autodestrutividade. O que é proibido é mais gostoso?
É mais gostoso mesmo, será? Paulo está falando, né? Não sei. Não sei. Simone. Nossa, muitas vezes eu já achei isso, né? Durante boa parte da minha vida. E é uma ilusão, né? É uma grande ilusão. Achar que porque a gente está no prazer, está na vontade invertida, e é uma autodestruição, né? Muito grande. Estamos na destrutividade, né? Nessa questão né, de achar que está usufruindo, né? De fazendo uma coisa que está... a palavra não me veio agora, né? Mas indo contra o que deveria ser, né? Uhum. Desafiando, né? E a atração pelo proibido é algo inato em todos nós. Podemos comprovar isso observando o comportamento das criancinhas. Basta falar não para uma criança que é isso que ela vai querer fazer. É isso que ela vai querer fazer. E conosco, adultos, não acontece muitas vezes isso. Justamente o que falam para nós, não. Ah, o que eu faço? Agora que eu vou entrar. Muitos pais entram em verdadeiro desespero, pois tentam tudo para dissuadir seus filhos de situações destruidoras, das drogas, da delinquência, das más companhias, do abandono dos estudos, de casamentos precoces e não raras uniões desastrosas, fumo, álcool. Então, um desespero que os pais passam com os filhos nessas situações todas, independentemente da idade, né? Pode ser um filho de 40, de 50, que os pais estão lá nesse desespero. Por quê? Porque, embora os pais, as mães, possam ter muita patologia, de forma geral, salvo, claro, casos mais graves e severos, os pais são os melhores amigos dos filhos. E por isso querem o bem para eles. Então, pai e mãe sempre tentam poupar, né, o filho de situações que eles passaram muito severas. Então, quando o filho é muito do contra, na verdade, ele está dando contra ao bem para ele mesmo. Tudo que nós fazemos para os outros, nós fazemos anteriormente no nosso interior. Então, esse dar o contra para nossos pais, muitas vezes para os professores, para nossos guias espirituais, sejam eles quem forem, nós estamos anteriormente dando contra para nós mesmos. E vocês notam aí, os que são terapeutas ou pacientes, já sentiram isso? Nítido? Que vocês dão uma orientação ou recebem uma orientação do terapeuta e dá aquele impulso de não fazer o que ele falou ou ela falou. Muito forte. Já quer entrar com, mas eu não posso fazer isso, não vai dar para fazer isso, não consigo fazer isso, impossível, não vai dar. Primeiro pensamento que entra aí. Cíntia. Isso é uma neurose? É uma neurose. Sim. E o que seria uma atitude neurótica? É isso justamente, Cíntia, negar, omitir, deturpar o que está de bom. Então, nós temos duas fisioterapeutas aqui. Não sei se vocês já notaram isso. Vocês dão uma orientação, exercícios para o paciente, hábitos posturais simples que a pessoa deve fazer. E vocês notaram, né, que eu já me estiquei aqui enquanto eu falei, porque eu pensei fisioterapia, postura, e eu estou aqui toda torta na minha cadeira. Então, é uma questão inconscientizada, eu vou dando conta, porque eu sei naturalmente que eu vou estar melhor, mas damos o contra. Sim.
Uma coisa simples, sim, uma neurose. Então, filhos mais doentes têm exacerbado esse desejo ardente de realizar o proibido, cometendo desatinos que vão mudar definitivamente o rumo de suas vidas para o desastre total. Alguns acordam, mas não raro tarde demais. E lá no capítulo do livro, a doutora Cláudia dá um exemplo dos próprios filhos. Então, vocês leem lá e conversamos disso na próxima aula, tá? Mas leiam lá o exemplo. E vocês veem se se identificam, se seu pai, sua mãe teve que fazer alguma coisa similar com vocês. Como, então, vamos lidar com esse tal problema nos seres humanos? Como um pai viciado em cigarro pode aconselhar o filho a não consumir maconha e cocaína? Como a mãe que abandonou estudos, trabalho, desenvolvimento, pode aconselhar a filha a dar mais importância ao estudo e à profissão do que a um romance avassalador? Como nós, futuros, vocês também futuros especialistas em psicossomática, poderiam fazer uma orientação se estão praticando outra coisa? Notam que é difícil? Que é muito difícil. Então, se nós entrarmos num consultório de um endocrinologista gordinho, nós sentimos já alguma coisa estranha? Ou se vemos o... Mas eu achei que isso era preconceito. Eu falo, gente, eu sou muito preconceituosa. Eu já estou fazendo julgamento quando eu vejo a pessoa. Mas tem uma discrepância, não tem? Quando nós temos uma conduta oposta. Questão da coerência, né? Coerência. Uma coisa famosa no meu hospital, nos 4 hospitais que eu trabalhei, era uma marca, assim, os neumologistas fumando. E eu falava, mamãe minha, mas como que pode? Neumologistas e otorrinos fumando. É casa de ferreiro, espeto de pau, o ferreiro é questionável. E é uma constante, né? A especialidade que a pessoa escolhe geralmente tem muito a ver com a própria patologia que ela quer tratar. Então, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso é bem verdadeiro. Isso é bem verdadeiro. Sim. Então, mas nada que os anos de terapia não ajude a gente a entender que teve um grande propósito aquela profissão. Podemos sublimar a coisa. Vamos conscientizar e sublimar. Então, é o que vocês estão falando, né? Façam o que eu digo e não o que eu faço. E assim se perpetua geração após geração a inversão. Começa aí essa herança oscura, dramática, infernal da inversão. Então, o que conversamos lá no início, na primeira aula, a propaganda, esse marketing e essas filosofias de vida que nos estimulam esse gosto pelo mal, por essa inversão psíquica. Então, quem tem ainda dúvida sobre o tema da inversão, levante a mãozinha virtual. Vocês não têm mais dúvida? Está claro na sua mente? Claríssimo. Eu gostaria de perguntar, já que ninguém falou nada, porque aqui eu estou pensando na criança agora. A criança ela já vem com a tendência da inversão, quando ela questiona, diz não, ou é uma busca de poder, de ter poder, de autoridade, está tudo junto? Sim, nós já nascemos, infelizmente, com esse problema. E desde criancinhas já vai reforçando. Então, Cíntia, que está no segundo encontro conosco, essa inversão foi essa descoberta no ano 77, que o doutor que percebeu atendendo uma paciente. Aqui nessa casa da Avenida Rebouças, na Faculdade Trilógica.
Lá ele estava atendendo e ele começou a perceber, nossa, mas essa paciente, ela pensa tudo ao contrário. Ela ataca o que é bom para ela e o que é ruim, ela vai atrás. E ela acha que é bom. E aí, a partir desse ponto, ele reescreveu, corrigiu muitas coisas que ele já tinha colocado nos livros. Então, o ponto de inflexão aqui, para vocês estudarem também, a partir do livro A Libertação. Nesse livro, ele faz uma correção de toda a teoria que ele tinha até essa época. Então, se vocês veem diferenças nas abordagens antes, nos livros mais antigos, é por isso que ele não tinha percebido o fenômeno da inversão psíquica. Simone. Eu acho impressionante essa questão do Dr. Kepp, ele tratar da inversão, né, ele trazer essa questão e corrigir isso, né, porque muitos cientistas, ele é bem prático, né, atendeu tantas pessoas, então ele traz essa questão na prática e a coragem de mudar todo o trabalho e daqui para frente é assim, porque eu percebi isso, porque muitos cientistas negam isso, né, eles mantêm num patamar ali, de segurança, né, que não vai mudar, e eles continuam ali o resto da vida, mesmo sabendo que existem outros fatores, mas não, a questão da honestidade, de falar, não vamos mudar, porque o que funciona é isso, e não isso. Então, para mim é uma honestidade muito grande, que eu vejo, essa desonestidade eu vejo em vários campos da ciência, né, que eles precisam trabalhar os físicos mesmo, né, dentro de uma questão segura ali, não pode mudar, né? Tem que ser Sim, estável. uma rigidez. Uma rigidez muito grande. Sim. Realmente é incomum um cientista que fala, olha, eu errei aqui, estamos corrigindo agora. E ele não fez isso uma vez, ele faz isso quase que a cada livro, quando ele percebe, né, que a percepção não foi completa, ou que foi falsa, ele explica. Acho isso muito, muito bacana, de fato, também concordo com Simone. Cíntia. Teu microfone está fechado, Cíntia. Pronto, desculpa. Se na filosofia tudo é para o bem, para o bom, para o belo, para o justo, para o verdadeiro, por mais que a criança foi gerada num lar super harmônico e etc., por que ela nasce invertida? Porque nós temos uma herança do pecado original lá atrás, Cíntia. E não existe pai e mãe que seja perfeito. Então, aqui, a doutora Cláudia nos explica, nesse capítulo mesmo, não sei se está aqui, um pouco mais para frente, que nós temos uma captação da inversão até pela telepatia. Muito mais pelo que o nosso pai, nossa mãe, nosso entorno faz. Então, uma vez uma pediatra, que é educadora também, ela respondeu assim, o pai perguntou, nossa, estou muito preocupada porque meu filho não escuta o que eu falo para ele não me escuta, o que eu faço? E aí ela respondeu assim, não se preocupe, porque ele está 24 horas vendo o que a senhora faz. Não se preocupe tanto com o que fala ou não fala. Ele vê o que a senhora faz. Então, é uma questão do exemplo, da energética, da telepatia. Então, as crianças não percebem muito bem isso, quando os pais têm alguma incoerência. Só que aí entra a inversão. Mesmo que o pai tenha um erro, mesmo que o pai seja incoerente, ele sempre vai querer o melhor para o filho e vai dar um conselho geralmente bom. Mas nós não queremos o conselho bom, sempre. Então, quanto melhor o pai, quanto melhor a mãe, parece que mais difícil é para nós filhos seguir o que eles nos orientam. Infelizmente, acontece. E esse slide aqui fala sobre a questão que vocês mencionaram de querer fazer parte, a pressão do grupo.
conheciam essa expressão aqui, peer group pressure, a pressão do grupo, né? Então, aqui nós adotamos hábitos semelhantes, mesmo que destrutivos, porque aqueles que não adotam esse hábito passam a ser vistos como os patinhos feios. Então, vocês estão no grupo da onde? Ou já estiveram em ambos? Ou depende do assunto? Para algumas coisas, somos patinhos feios. Para outros, cedemos à pressão do grupo e vamos com a onda. E temos que ter muita força, né, para não entrar na onda. Não fumar entre fumantes é um constante atrito, assim como não se drogar no meio de drogados é ser do contra. Quando vocês pararam de fumar, seus colegas fumantes não ficaram tristes ou questionaram? Ou quando abandonaram algum vício, seus colegas de farra não ficaram meio decepcionados? Ai, você está chato. Ai, você não acompanha mais. Ai. E muitos se afastam, literalmente se afastam. Quando a pessoa muda, não gosta nem um pouco. Então, olha aqui a inversão. Não estar contra a própria saúde, preservar, estar a favor de si mesmo e da vida, para esses que estão invertidos, é ser do contra. E aqui nós vemos o que? A projeção, não é? Quem é invertido começa a ver essa oposição naquele que não quer mais acompanhar. Isso explica por que nós ficamos muito bravos, às vezes, quando nos pedem para renunciar a um vício. Ficamos bravíssimos. Seja com uma questão de um hábito, uma questão de alimentação. Eu estava assistindo uma palestra, Osvaldo, da doutora Kátia, achei muito engraçado. Legal. Que a entrevistadora, né, a Leda Nagli, falava, nossa, mas como que eu vou viver sem queijo? Não, sem queijo não dá. Falava, sou mineira, sem queijo não dá. Ah, não, isso eu não vou fazer. Isso é um exemplo assim, de hábito da dieta, né? Mas na terapia, o que nós vemos que nos custa mais renunciar? Quem já faz terapia, será que a Simone percebe? Simone ou Mônica, que tem mais experiência de psicoterapia individual? O que nós menos gostamos? Que o analista fale, que o grupo fale? Simone, você quer tentar primeiro? A Mônica é mais antiga. Nossa! Eu acho que na terapia... Na trilogia, né? Antiga na trilogia, Mônica. Eu acho que no processo terapêutico, acho que o mais difícil é a gente aceitar a nossa própria corrupção, a nossa própria conduta destrutiva, porque aí entra aquela questão do prazer, né? Que a gente, e o ser humano é muito voluntarioso, ele sempre quer fazer o que ele quer, como ele quer. E se você, aí quando você, porque a proposta da terapia, ao meu ver, é a conscientização dos erros, né? E da conduta errada. Eu acho que é isso, eu acho que o mais difícil, pelo menos para mim, eu acho que, na minha opinião, acho que é isso. E aí a humildade, né? A humildade, isso tudo cai na humildade, porque a gente está, né, acostumado com alguma coisa que quer continuar, tem prazer naquilo, e com a consciência já é uma responsabilidade maior. Então, insistir no erro, você já sabe que é uma burrice, você sabe que você está se destruindo, então
você vê o problema e você começa a ver mais, né? Então, quando eu lembro, comecei a ver mais. E isso parece que está piorando, mas na verdade está melhorando, porque, né? Então, às vezes você fala assim, nossa, e agora? O que eu faço com essa consciência disso? Eu tenho que mudar. E aí aumenta a responsabilidade também. Exatamente. Então, sair de cima do muro mesmo. Isso que a Simone está falando agora, eu estou lembrando, né, voltando assim, naquilo que eu estava falando no início da aula, da questão quando eu parei de fumar, que foi com a terapia, num grupo de terapia, que eu fiquei pensando, que nem a Simone disse, né? Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com isso agora que me foi falado numa terapia de grupo, né? E aí eu acho que entra muito a questão da ética do ser humano, né? Porque, que nem a Simone disse, uma vez que você tem a consciência, você não pode virar as costas, né? Você não consegue virar as costas e falar, vou fingir que eu não sei. Não sei mais. Que eu não sei, né? Então é que nem a gente às vezes escuta, é melhor que assim, né? Às vezes aquele que não tem consciência e não sabe, né? Assim, não está cometendo tamanho erro do que aquele que tem consciência e continua igual, né? Não corrige. Sim. Então, o que mais nos tira do sério, como falamos aqui no Brasil, é ter que parar com essa conduta de falar não, de sair dessa atitude de ser muito contra. Poxa, isso nós temos muita resistência, muita mesmo. Seja nosso problema qual for esse, de parar de falar não ao bem, mexe muito com todo mundo. Uma renúncia difícil. Maurício. Existe um intervalo entre a tomada de consciência da própria corrupção, em plena psicanálise, e a ação da nova conduta, ou a consciência, no seu sentido mais pleno, já implica numa imediata conduta, numa outra ação? Quer dizer, a mim me parece que a consciência, no seu sentido mais alto, ela já é uma ação. A ação mais efetiva é a mais alta consciência. Sim, não existe... A questão do intervalo, às vezes a gente pensa no intervalo, né? Mas talvez o intervalo não esteja ainda, vamos dizer assim, o ponto de impulsão. Então, vejam aí, não existe, o doutor quer falar muito isso, não existe consciência sem ação. Não existe. Então, às vezes, até na palavra conscientização, vejam que aí está implícita